Muito bem, queridos irmãos, olha só, 9h08 e chegamos aqui ao momento do nosso quadro Somos Um. Que bênção, né? Estamos hoje recebendo o reverendo Romeu da Silva, José Romeu da Silva. Ele é advogado, né? Ele é mestre e doutor. E também, olha, irmãos, ele é pós-graduado em Ciência da Religião pela nossa UERN, bacharel em Teologia, lógico, com uma grande capacitação, né? Tanto no quesito teológico, quanto também no quesito jurídico. Hoje estamos aqui com ele. Ele é, né, pastor da igreja ali, Batista Presbiteriana Memorial, que se encontra na Avenida Libe Silva, no bairro Nazaré. E com certeza, depois você vai ser, olha, muito, muito bem recebido, né? Com certeza a gente vai trazer mais informações sobre esta igreja tão maravilhosa, que inclusive eu já fui lá algumas vezes e me senti muito bem, graças a Deus. Mas, pastor, reverendo, muito obrigado por sua presença. Eu quero desejar que realmente as ricas bênçãos celestiais continuem sobre sua vida, sobre sua casa, estendendo meu abraço a toda a sua família, todos também as suas ovelhas, vou assim dizer, tá bom? Muito obrigada, bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, Sueli, bom dia aos ouvintes, que bom também estarmos aqui para bater esse papo e trazer sempre a figura da unidade da fé cristã. Não há lugar para outro discurso na fé cristã, senão somos um. Um abraço aos membros da Igreja Presbiteriana Memorial do Natal, a todos que nos escutam, que seja um tempo proveitoso. Estamos juntos. Vamos lá, olho no olho e ouvido no ouvido. Que bênção, é isso mesmo. Pastor, olha, a nossa primeira pergunta, né? Esse quadro ele vem falar sobre as histórias da igreja, né, como iniciou, como chegou no Brasil, e a gente vai falar agora um pouco do contexto histórico da nossa igreja amiga e irmã presbiteriana aqui no Brasil, né? Como ela chegou no Brasil e como está chegando até os dias de hoje. Se o senhor puder fazer um breve resumo, né? Falando a respeito desta igreja, nós estamos hoje aqui para aprender, para refletir, para ver o mover, inclusive o mover de Deus, né? Do Espírito que dirige, né? A cada irmão. Então, por favor, nos conte um pouco dessa história. Sueli, nenhuma igreja pode abrir mão da sua origem. A igreja cristã nasce com o derramado do Espírito de Pentecostes. Mas durante os 3 primeiros séculos, a igreja ainda não era oficializada. Ela vivia, vou usar a expressão, na clandestinidade. Ela era uma igreja na periferia, crescia. Mas foi com o edital de Teodoro, tá certo, que ele faz uma súmula chamada a tolerância, onde agora os seguidores do Cristo, ou do caminho, o cristianismo passa a ser essa alcunha depois de Teodoro, com Constantino. Constantino, aí eu estou já no século IV. Aí a igreja passa a ser uma instituição ligada à figura social e do Estado também, em certo sentido. Eu estou usando a palavra Estado aqui, mas não havia a figura do Estado que nós temos como hoje. Falando a ideia de Estado no sentido de poder, de monarquia, a ideia de controle. O cristianismo passa a ser, então, do século IV até o século XIV, chamada Idade Média, são 1000 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Como o parâmetro da fé ocidental. Então, passa a ter aí agora uma influência muito grande. Muitos passam a não ser agora adeptos ao cristianismo por fé, mas por adesão, por conveniência, por questões patrimoniais, para preservar patrimônio. Já nesses 1000 anos, já há divisão na igreja. Já há novos pensamentos. Tá certo? Mas o mais importante que eu quero destacar aconteceu em 1054, a divisão do Oriente para o Ocidente. Desta data, do século XI, 1054, nós não temos mais uma igreja como uma só. Somos uma só fé, mas há uma divisão, e por causa de uma letrinha, um I, por causa de um I na palavra homoúcio, se Jesus era da mesma essência do Pai, e se o Espírito vinha também, o Espírito vinha do Pai e do Filho. É da mesma natureza ou do mesmo poder? Por isso que uma das grandes diferenças da igreja ocidental para a oriental é que a igreja ocidental acredita na Trindade, então é da mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja oriental já não tem isso.
patriarcado oriental não tem a figura da Trindade. É interessante de saber isso. Muito bom esse conceito aí. Essa foi uma primeira divisão grande. Daí não vem ainda as igrejas de cunho nacionalista, de cunho missionária. Só depois do século XVI a gente não pode negar a influência da Reforma Protestante. A Reforma Protestante faz esse marco, ela se torna um movimento missionário, e já antes de 1548 a 1058, uma esquadra francesa liderada por Calvino, João Calvino, já desembarcava na Baía da Guanabara para implantar o movimento chamado França Antártida. Você imagina, pouco tempo depois, menos de 40 anos da Reforma Protestante, já estavam no Novo Mundo, porque eles sabiam que tinham que expandir a fé e expandir também a questão econômica, e o novo mundo estava aí à frente. Pastor, daí começa a figura da presença na América Negra, que eu vou chamar de América do Sul, América Negra, não a branca, que é do estado do Norte, América do Norte. Na América Negra começa a ter a primeira referência da fé cristã de cunho que a gente chamou de protestante evangélica. E se produz na Baía da Guanabara o primeiro documento chamado Confissão de Fé Fluminense. Se você está em casa e quiser ver, vai no Google, aí você vai ver Confissão de Fé Fluminense, que é o primeiro documento das Américas, onde os irmãos que antes de serem degolados e mortos foram chamados a professar a fé. Eles não negaram a fé em Cristo, a despeito que quem estava cobrando deles eram cristãos, mas a despeito de uma opinião doutrinária, eles foram degolados. Por isso que o padre Anchieta até hoje não foi canonizado, porque ele participou do massacre. Olha só, ele pediu para enfatizar, olha só, no século XVI isso acontece? No século XVI. Eu quero mencionar e enfatizar isso, reverendo, porque muitos acreditam que a missões chega ao Brasil, exceto a Igreja Católica, no desenrolar dos anos 1900, no século XX. E aí a gente já nota que isto não é uma verdade. A presença, né, da missão, né, cristã aqui no nosso Brasil, na Baía de Guanabara, no nosso Brasil já, olha só, como Deus é bom. E Sueli, pouco tempo depois, a gente vê com a divisão das capitanias hereditárias, a gente vê a presença holandesa em solo brasileiro, aqui perto da gente, da capitania pernambucana. E o seu capitanatário é um alemão. A turma pensa que Joaquim Nabuco, que Maurício Nassau, ele era um holandês. Não, Maurício Nassau era alemão. Olha só. Com formação e influência totalmente reformada, e faz aqui, enquanto está presente em Pernambuco, na capitania hereditária pernambucana, expande a fé reformada. Nós temos igreja reformada já na época de Joaquim Nabuco, de Maurício Nassau, século XVII, 1648, que é antes da guerra da Guanabara, de Jaboatão dos Guararapes. A gente encontra já a presença de várias igrejas protestantes, não é evangélica, é protestante mesmo, toleradas, porque Pernambuco, a capitania, era que fazia mais exportação de açúcar. Olha o dinheiro sempre influenciando aí a tolerância religiosa, ou o respeito religioso. Então, você vê, século XVI, início do século XVI, a presença já na Baía da Guanabara. Já aqui com as capitanias hereditárias, a presença literalmente de igrejas construídas. Que bênção. Da fé reformada. Então, e aqui perto da gente, Baía da Traição tem uma história que a gente tem que explorar. Temos que explorar também a igreja reformada potiguara. Nós temos a igreja potiguara. Felipe Camarão com seus primos, tá certo? Patrocina os portugueses, mas o outro lado do potiguar patrocina Joaquim Nabuco, ou Maurício Nassau. Então vocês vão encontrar ali já. Se você está conosco, quiser ver, veja lá, um bom livro, uma tese de mestrado de uma amiga nossa lá do Mackenzie, que ela fala sobre a igreja potiguara, a primeira manifestação cultural nacional sobre a igreja protestante, que a gente pode chamar de evangélica, salvo as devidas proporções. Que bênção, que conteúdo maravilhoso. Muita informação para você, querido ouvinte. E eu já quero dizer para você, olha, você pode mandar suas perguntas aqui, o pastor está, olha, atento aqui, pode mandar suas perguntas e a gente vai continuando nesse contexto histórico. E aí, como iniciou, pastor, agora
denominada Igreja Presbiteriana, principalmente aqui no Brasil? Isso é para você ver o quanto a gente tem que fazer esses cortes epistemológicos para chegar ao hoje. Verdade. Porque se a gente Muito não falar importante. isso, o pessoal só ia saber o mesmo do mesmo. É. Né? E está sendo acrescentado a eles a questão de influência de todas as denominações. Não podemos deixar de dizer que a reforma protestante vai influenciar todos os outros ramos. Verdade. Porém, acontece algo aqui no Brasil chamado abertura dos portos. Sim. Quando a família imperial vem para o Brasil, Dom João VI, é com a abertura dos portos que há aí, já em 1810, a presença, sim, não mais de uma fé apenas dentro do barco e na língua do seu idioma, mas passa a ter agora um respeito e uma permissão. Olha, eu estou chegando perto da igreja presbiteriana. Olha aí. Mas por que não tem cruz nas igrejas no ensino? Porque um dos decretos, é o artigo 5º do decreto da abertura dos portos, diz que é permitido o culto de outra religião, porém sem a aparência dos templos católicos. Olha só. Tá lá, é uma Que lei. curiosidade, né? Que talvez as pessoas não saibam. E com isso, a lei foi criando um costume a ponto das pessoas dizerem que é pecado ter sino e cruz. Não. É o símbolo da fé cristã. Um dos símbolos é a cruz, é o peixe, tá certo? É o pi e o ro, que é as expressões das primeiras letras do Cristo. Porém, veja, por falta de conhecimento, como a ignorância nos leva a um misticismo, a negar aquilo que é próprio da gente. Com a abertura dos portos, as igrejas vêm, aí começam a vir os primeiros missionários. A primeira igreja a chegar aqui, a gente não pode negar, tá certo? É a metodista, a igreja congregacional, na figura, tá certo? De Robert e Sarah Karen. Eles são muito próximos da família imperial de Dom Pedro II, muito próximo, a ponto de tomar chá no final da tarde ali em Petrópolis, a serra ali do Rio de Janeiro. A igreja presbiteriana chega também nessa leva, e o pioneiro do presbiterianismo aqui no Brasil é um missionário, um jovem de 26 anos, chamado Archibald Green Simonton, que chega no dia 12 de agosto de 1859, 300 anos depois da expedição França-Antártida, lá na Baía do Guanabara do século XVI. Veja bem, qual é a diferença, qual é o marco da igreja presbiteriana com as demais? Não desprezando ninguém, mas dizendo que as igrejas, outrora, estavam sempre voltadas para a língua dos seus seguidores, que era a inglesa. Robert Carey e tantos outros falavam a língua para o seu público, o inglês. Simonton teve uma sacada. Ele fez duas coisas para contextualizar-se. Ele criou a primeira imprensa evangélica e passou a ter culto na língua nativa, português. Ele ensinava inglês e aprendia o português. Ele fez o primeiro periódico e isso foi circulando. É como se fosse a internet da época, o pulo do gato. É verdade. Ele fez isso. Então começa no Rio de Janeiro, 1859, e de lá para cá, nesses tempos, nós estamos presentes em todas as denominações, em todos os nossos estados federativos, Pastor, e Simonton teve essa, vou dizer, sabedoria, né? Sabedoria, essa estratégia divina, e que acrescentou muito, não somente no movimento cristão, né, de evangelismo missionário, mas inclusive na cultura, né, porque ele ia aprendendo com os nativos, e a gente leu um pouco sobre isso, e trouxe infinitas oportunidades. E a gente está falando aqui de um século bem difícil, né? Com certeza. Sueli, para você ter ideia, o primeiro pastor protestante, o primeiro pastor nativo, é um ex-padre que passa a ler os sermões de Blackford, passa a ler os sermões de Roger, passa a ouvir Simonton. É o padre José Manuel da Conceição. Ele era de Brotas, e todas as paróquias que ele tomava conta, depois que ele abraça a fé evangélica, antes de ser excomungado da igreja, ele já pregava os sermões bíblicos. E ele já era chamado de padre protestante. Aí quando saiu,
eu aconselho a você, eu oriento a você a conhecer a vida desse homem, um piedoso. José Manuel da Conceição. Olha aí. José Manuel da Conceição. Esse homem tem uma vida tão simples que chega a ser comparado a um apóstolo. Tanto é que Bonege Ribeiros tem um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Porque ele era um poliglota, ele falava mais de 6 idiomas. Era um homem culto. Isso é, para vocês terem uma ideia dele, ele chegava nos povoados e pedia abrigo para pernoitar, falava do Evangelho, falava de Cristo e dormia muitas vezes em celeiros. E acordava cedo, varria a frente da casa e ia embora. Esse homem morre em véspera de Natal, como indigente, preso, só depois que foi saber que era o padre Manuel José da Conceição, hoje então pastor presbiteriano da fé reformada. Morre de joelho numa cela congelado no interior de São Paulo. Homens desse tipo é o que precisamos para manter a nossa unidade. Somos um quando conhecemos a nossa história. Não somos um se desprezarmos a nossa história. É a história que diz, nós somos daqui. É verdade. Que maravilha, reverendo. Olha, vamos ouvir aqui uma bela canção, o hino 110, que vai falar a vida com Jesus. Vamos exaltar ao Senhor. Muito bem, queridos, estamos aqui com o nosso irmão, pastor, reverendo Romeu Silva, da Igreja Presbiteriana Memorial, ali que se encontra na Avenida Lime Silva, no bairro de Nazaré, aqui em Natal, capital potiguar, e com muita alegria estamos falando sobre a história da igreja, trazendo aqui alguns acrescentos ao seu entendimento, né? E também, com certeza, né, acrescentando muito mais aí também a sua fé. Isso mesmo. Por que a fé, Suelen? Porque, irmãos, olha, é muito bom ter a compreensão das coisas espirituais, tá? Das coisas de Deus, do contexto histórico. Olha, não se limite a simplesmente ouvir o que dizem, mas busque esses conhecimentos. Eles vão lhe ajudar muito. Eu quero mandar um abraço, para os irmãos de Alagoas que estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço, inclusive, para o nosso irmão Ivan Tavares. Mencionamos aqui o seu aniversário e ele já está dizendo que está ouvindo. E Mariane, da Flor do Sal. Um abraço para a irmã Fátima, irmã Creus, irmã Kelly. Tantos irmãos, né? No YouTube também, pastor. Temos muitas pessoas conectadas conosco, tá? Olha que bênção. Graças a Deus, muitas pessoas estão conosco aqui e somos felizes por sua participação, tá bom? Quero mencionar aqui a nossa querida o irmão João de Deus, a nossa querida irmã Ana Maria, a irmã Maria Osana, Valdenho Marcos, Robenice Sena e tantos outros. Olhem, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E nós voltamos agora com uma pergunta, pastor. Qual a missão da igreja? Né? Quais são as características também que ela traz com esta missão? Por favor. Perfeito, Sueli. A missão da igreja não é outra senão anunciar o Evangelho. Pois bem, porém, ao redor do anúncio do Evangelho, há outros pontos secundários que estão se agregando e formando o caráter e a identidade de qualquer denominação. Tá ok? Olha, somos professos e confessos de que a fé está apoiada nos 2 testamentos. Não esquece disso. Tanto o Velho como o Novo Testamento abraçamos. Esse é o anúncio. O Cristo que anunciamos, porém, não é um Cristo que está ausente de nós, ele está em nós. A missão da igreja é sempre divulgar o máximo, é propagar. Uma boa pergunta dentro da minha fala aqui, eu mesmo faço pergunta a mim mesmo. Por que nas igrejas evangélicas não tem mesa, mas púlpito? Boa! Por que não tem Eucaristia com uma mesa e púlpito? Porque a fé evangélica, a fé protestante, ela não anuncia, ela não sacrifica, ela anuncia o sacrifício. Que bênção. Então, púlpito é um local de pronúncio. Então, fica aí para você. Qual a diferença básica, muitas vezes, de nós cristãos entre católicos e católicos reformados, católicos evangélicos? Por católico, entenda, movimento da fé universal. É que na Igreja Católica Romana, a mesa é um sacrifício.
nós não anunciamos sacrifício, nós não sacrificamos, nós anunciamos que já foi pago o preço por nós. O nome disso é evangelização. A missão da igreja é essa. Então, por que não há quadros, imagens na igreja evangélica protestante? A simplicidade do culto. Não há outro mediador, só Jesus. Então, por isso você entra numa igreja, você vai encontrar as paredes sem nenhum adereço, mas vai encontrar sempre um púlpito. E é por isso que nós lançamos os nossos olhos para ver se o pregador está de acordo com a profecia. A profecia é as escrituras. Não é o que ele acha que tem que falar. Ele tem que dizer literalmente o que o texto está dizendo. A missão da igreja presbiteriana nunca foi outra senão anunciar as sagradas escrituras. Porém, além disso, agregado a isso, nós temos a missão da educação. Você sabia que a nossa igreja tem mais de 220 escolas? Você sabia que a nossa igreja presbiteriana tem universidades? A Universidade Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que tomou a melhor nota, segundo a Datafolha, nos últimos 10 anos e agora também como a melhor universidade privada do Brasil. Parabéns. A maior universidade da América Latina. Nós somos com mais de 65 mil alunos. Sabia disso? Sabia que desta universidade já saiu... eu tenho 2 ministros amigos de sala de aula. O ministro da Educação e da Justiça, que hoje está na AGU de novo. Tá certo? Amigo pessoal, que eu mando um abraço para eles. Já saiu presidentes da República, já saiu senadores, governadores de monte. É uma igreja que forma o cidadão. Um detalhe, estou aqui olho no olho para vocês e você está nos ouvindo, que eu estou pelo Instagram. Quiser nos acompanhar, Hev_Romeu. É uma igreja que se preocupa, Suelen, na política, na vida secular, os nossos melhores. E os nossos melhores nasceram entre nós. Não foram incluídos com o tempo. Muitos já estão no nosso meio e já querem ser os nossos representantes com 2, 3 anos. É verdade. Aí vem a decepção, o escândalo. Eu vou citar Piaget e também Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, quando se encontrava com as crianças, ele tirava a cartola da sua cabeça. Já era grande e a cartola o tornava mais grande. Todas as vezes que se encontrava com a criança e perguntavam a ele, por que o senhor tira a cartola para as crianças? Ele dizia, porque talvez esteja falando com o futuro presidente dos Estados Unidos. Que impressionante. Piaget, eu não concordo com tudo com Piaget, mas ele diz que me dê 6 crianças que eu mudo o mundo. Por isso que Jesus pegou as crianças, colocou no colo e disse, das tais é o reino dos céus. Então, o reino dos céus ali e a palavra criança ali é tecnia, criança de peito, criança da lactância. Não é criança que corre, não. É criança de peito, criança da lactância. Ele diz assim, das tais é o reino dos céus. Aí eu me lembro um provérbio que diz, ensina a criança no caminho que deve andar e vai ser o melhor. Deixa eu citar um outro personagem. Por favor. Monteiro Lobato. É mesmo? Monteiro Lobato diz que uma nação se faz com livros e com homens. Não sabia que ele era presbiteriano. Não, Monteiro Lobato não era presbiteriano. Estou citando Monteiro Lobato como um pensamento que uma nação se faz com homens e com livros. E Rui Barbosa chega a dizer, e o livro da minha cabeceira é a Bíblia. Que bem. O primeiro ministro da Economia da República era um que consultava as Escrituras. Ou seja, os nossos melhores. Por isso que a gente investe na educação. Claro. Temos escolas, temos creches, temos faculdades, e nós, como faculdade, como igreja, sempre fomos pioneira. Fomos a primeira instituição a colocar na mesma sala de aula homens e mulheres, meninos e meninas. Já quebrou muita barreira, Suelen Nobre, já quebrou muita barreira. Então são tratados iguais. Um outro detalhe, a primeira quadra esportiva da América Latina foi na Escola Presbiteriana Mackenzie, que hoje é a Universidade Mackenzie. Nosso time de basquete. Você imagina a riqueza dessa igreja que influenciou e foi paradigma para tantas outras que fizeram até melhor que nós, estão à frente em muitos setores. Mas nós fomos aquele paradigma, nós fomos aquele que quebrou a barreira do som pela primeira vez. Além disso, nossa missão com os civícolas, com os índios, nós temos uma missão Kaiowá. A missão Kaiowá que recebe do governo federal a verba de bilhões. Veja a credibilidade. A FUNAI passa a verba, estou falando verbas de bilhões para cuidar. De suma importância, vale salientar, né? Porque Yanomamis, o Xingu, são os nossos nativos realmente que ainda continuam aí e muitas das vezes
reverendo, são esquecidos, né? Pela dificuldade, inclusive, de chegar com o evangelho, pela dificuldade da língua, pela dificuldade dos costumes. E aí tem uma igreja que, vou usar essa expressão, por me permita, que se importa, né? Que está nesta missão, como o senhor já caracterizou, e eu estou muito feliz em saber. Eu não sabia desta situação. Missão Kaiowá. Dá uma olhadinha lá, tá certo? Você vai acessar aí, Missão Kaiowá. Você vai ficar assim, embevecido. Hoje nós temos comunidades culturais indígenas voltadas para o evangelho, sem perder sua cultura. Isso que é importante. Nós não devemos embranquecer a pele amarela dos índios, como fizeram depois da República. Abriram a senzala, mas tentaram embranquecer a pele da nação brasileira, trazendo europeus esfomeados para o sul do país. Contribuíram, mas sofreram muito. E de um dia para a noite tentaram embranquecer a pele do Brasil, e ainda isso é reflexo para muito descaso com a pele negra. E aqui eu cito que geralmente ainda a pele negra é a mais cara do mercado. Por isso, o evangelho não olha pele, cor, nacionalidade, mas vê o humano de forma completa. Por isso, a igreja evangélica presbiteriana, a igreja presbiteriana, sempre olhou de uma visão completa do homem. Não adianta apenas dizer que existe um céu, é dizer que antes de chegar no céu tem uma terra para ser cuidada. E vamos cuidar muito bem dessa terra, usando a tecnologia, usando a ciência. Veja bem, além da evangelização, além de termos educação, escola, temos seminários onde formamos todos os nossos pastores de alta qualidade. A turma diz assim: por que o nosso curso de bacharel em teologia não é reconhecido pelo MEC? Não é interesse da igreja presbiteriana reconhecer o diploma, porque na hora que a gente abre para o MEC, abre para o Estado na educação, a gente vai ouvir eles assim: tem que ensinar coisas que não é compatível com a nossa fé. Então, os nossos pastores são cientes. A maioria tem cursos universitários, mas para ser pastor tem que ter um curso voltado só para as escrituras. Ou seja, citando Max Weber, o pastor não deve ser um profissional de título, mas um profissional de vocação. Que bênção, que bênção. Isso é muito importante, inclusive, porque nós temos, né, não desmerecendo as demais denominações que não seguem esta linha, mas muitas que não é necessário, né? Um curso, realmente um aprofundamento, vou dizer assim, um aprofundamento naquilo que, se eu vou ensinar, se eu vou pregar, se eu vou, né, doutrinar no sentido de realmente levar a doutrina sã da palavra de Deus, eu preciso ter o conhecimento dela, né? Faz necessário falar daquilo que se sabe. Então a educação, como o senhor falou, realmente é primazia, né? Inclusive para os pastores, os reverendos, os líderes, eu digo os líderes, por que não dizer dos líderes eclesiásticos. Então, é realmente de suma importância. Parabéns à Igreja Presbiteriana por esta atividade, né? Por reconhecer esta importância. Então, perfeito. Suelen, é uma igreja como as demais outras. Só falhas, nós temos pessoas, nós temos código de disciplina. Uma igreja séria tem 3 bases: pregação do evangelho, ministração do sacramento e disciplina. Nossos pastores são disciplinados. Tem um presbitério que disciplina. Não só disciplina membro, não. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. É o mesmo evangelho. Então nós não fazemos isso. Agora, cada um na sua esfera. Tá certo? A formação do pastor presbiteriano chega a ser 5 anos de formação. Sim. Então a gente vê a preocupação. Eu queria falar também sobre, é uma igreja que tem sua editora, a Casa Editora Cultura Cristã. Talvez você tenha lido já, você vai na Consciência Cristã e pega um livro lá de alguns autores nacionais e internacionais, e tem lá, Editora Cultura Cristã. A Editora Cultura Cristã é da Igreja Presbiteriana. Somos o maior acervo da América Latina de livros de fé reformada. Você imagina, vou falar para vocês, na língua portuguesa, em nosso idioma, 750 títulos. Olha, isso é uma expressão que nos dá alegria. Nós temos um acervo de 750 títulos que fala sobre, desde o que eu falei da Baía da Guanabara, fala até dos
pré-reformadores, se você quiser aprender um pouco mais. Deixa eu dar uma dica para você. Lê um pouco Francisco de Assis. Eita, Francisco de Assis é um pré-reformador. Hoje, muitos antigamente não falavam de Francisco de Assis com medo, porque estava muito próximo da Igreja Católica. Não, tem muita coisa certa da Igreja Católica, o que nós não devemos ter ranço. A verdade deve ser pregada, esteja aonde quer que esteja, porque a verdade é capital de Deus emprestada aos homens. Por favor, não seja barrista, porque você dá presbiteriano só fala dos presbiterianos, batista só batista. Não. A verdade não tem denominação. A verdade é celestial. Vou repetir essa frase, se você quiser gravar, é de Cornélio Van Til. Toda verdade é verdade de Deus, esteja na boca de quem quer que esteja. Porque toda verdade é capital de Deus emprestada aos homens. Está vendo a vacina aí que estão recebendo? Muitos não são nem temente a Deus, mas a verdade está sendo derramada no coração daquela ciência, e essa verdade não tem outra fonte senão o Pai das luzes. Então, por favor, nunca despreze a ciência, a verdade e a fé. Mãos gêmeas. Então, a Casa Editora Cultura Cristã tem esse legado para a nação brasileira. É fantástico isso aqui. Então, vai lá, acessa o site, veja os títulos que lhe interessam, que vai ajudar muito, muito mesmo. Agora, por favor, não precisa mudar de denominação. É essa palavra que eu dou. Muitas vezes eu sou um contraponto, Sueli Nóbrega. Eu digo assim, não precisa vir para a presbiteriana. Fique na sua denominação. Veja aquilo que pode ser retificado, corrigido, melhorado na sua denominação. Eu não quero que você venha para a presbiteriana de jeito nenhum. Fique aí. O que eu quero que venha para a presbiteriana são os evangelizados, não os crentes que estão insatisfeitos ou despreparados. Fique melhor a sua denominação, sempre à luz da palavra de Deus. Somos um assim. É verdade. Muito bem. Com este conselho maravilhoso, nós vamos a mais um louvor ao Senhor, que é um louvor intitulado como Refúgio Verdadeiro. Olha, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, são 9h44. Muito bem, queridos irmãos, são exatamente 9h49. Nós estamos aqui na capital potiguar, Natal, Rio Grande do Norte, para todo mundo, né? Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos. Olha, pessoal do Canadá nos ouvindo, pastor. Canadá, os Estados Unidos, né? Muito obrigado, viu? E este meu Brasilzão, muito bom ter vocês aqui em nossa companhia. Estamos com o reverendo Romeu Silva, né? Ele que é doutor também, e trazendo pra gente um pouco sobre a história, a igreja presbiteriana. E olha, irmãos, tem sido bênção, né? Você tem sido abençoado? Ah, com certeza. Tá na vida, tá na bênção e tá sendo muito abençoado neste dia. Com muitas informações, algo que vocês não sabiam, porque eu estou aqui, ó, com muitas informações que eu não tinha ideia. Já tenho muitas buscas a fazer, viu, pastor? Pelas suas considerações, vou inclusive estudar, né? Olha, muitos nomes importantes foi citado aqui, tá bom? Então fica atento, fica aí ligadinho, que nós vamos a este último bloco, mas vamos trazer muitas coisas bem interessantes que talvez você não estava ciente. E uma das tais vamos falar um pouco a respeito das diferenças, né, de doutrinas. Na verdade, não vou nem falar em quesito diferente, vou dizer assim, quais são a doutrina, a linha de pensamento, vou dizer assim, que a igreja presbiteriana leva como dogma, né, como regra de fé, e que nós vamos ficar cientes a respeito disso. E aí vamos falar um pouco agora, questionar como se dá o batismo, né? Nós sabemos que na igreja católica, por exemplo, o batismo é feito às crianças, né? Existem outras denominações que o batismo é só feito com os adultos, outros aceitam jovens e adolescentes. Bem, vamos perguntar como a igreja presbiteriana vai mencionar, como ela vai dirigir, como ela vai regrar este quesito, né, do batismo nas águas. Outro ponto que logo em seguida o pastor já pode desenvolver é o quesito da Santa Ceia, né, da Santa Ceia, e aí ele vai falar como se dá, quais são as características, enfim, o pastor agora, reverendo Romeu Silva, vai trazendo essas informações, e você com certeza pode trazer aí a sua pergunta. Fale conosco, Rádio Evangélica Vida. Você pode ir no YouTube, você pode, inclusive, o pastor está aqui, ó,
ligadinho, você pode ir lá no Instagram, reverendo Romeu Silva, né? Assim? Heavy_Romeu. Pronto, está dito aí para você, com certeza. Vai lá, segue o pastor, tá bom? Pastor, por favor. Vamos lá, Sueli Nóbrega. Veja bem, toda denominação tem a sua coluna principal de fé, doutrina. Porém, o que nos une, o que nos torna um é o texto bíblico. Então não esquece disso. Então vamos ressaltar primeiro a nossa aproximação, a nossa unidade. Somos um, está porque a Bíblia é o nosso livro de regra e fé e prática. É o chamado livro autoritário. 3 são as religiões que têm textos autoritários, e são as 3 maiores. O judaísmo, que tem a Torá. O cristianismo, estou falando por ordem cronológica, o cristianismo que tem o Velho e o Novo Testamento, o texto de autoridade, e o islamismo também, que tem aí o texto autoritário. Essas 3 religiões, as 3 maiores, têm um texto que unifica os seus fiéis. Pode agora haver facções, divisões, cisma de interpretações, de hermenêutica, mas eles não discordam que a Bíblia, que o Alcorão e que a Torá não sejam livros de autoridade, da sua divindade revelado. Então, isso nos une. Porém, assim como há divisão no judaísmo, assim como há divisão no islamismo, também há divisão no cristianismo. Mas o que nos une é o texto. Para a igreja presbiteriana, para evitar muitas divergências doutrinárias, ela abraçou a Confissão de Fé de Westminster, que é do século XVII. Lá de Westminster. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, lá está os 33 capítulos que fala sobre a confissão de fé, que não é nada mais outra coisa senão de como interpretar as principais doutrinas que tem na Bíblia. É interessante isso. Não é um credo, é uma confissão. Uma confissão de fé. Embora que no final, credo e confissão tenha a mesma ideia. A ideia de credo é que é algo pessoal. Creio em Deus Pai. Confissão é confessamos. Mas no final o resultado sempre é identificar a sua fé. A principal doutrina da igreja presbiteriana, muitos dizem que é a predestinação. Esqueça isso, meu amigo. Você está de forma distante da discussão principal. Não. A predestinação é um dos pontos da soteriologia. Mas a principal doutrina que a igreja presbiteriana se baseia, que a igreja reformada se baseia, e que os evangélicos se baseiam, mas não com tanta consistência, mas na prática se baseia. Que tudo está na mão de Deus. Deus está no controle. Sabe como é o nome disso? Soberania de Deus. A principal doutrina da igreja reformada e evangélica. Só que os evangélicos não sabem o termo técnico. Que muitas vezes o pastor que não ouve aquele preparo diz: tá tudo, minha filha, nada acontece sem a ação de Deus. Deus pode tudo. Se vem a pandemia é porque Deus permitiu. E Deus vai tirar na hora que quer. O nome disso é soberania. O que significa soberania? Nada acontece sem a permissão de Deus. Que é um texto bíblico. Jó, no final do texto, diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa é a principal doutrina da igreja presbiteriana, e abaixo dela vem todas as demais. Predestinação é um dos pontos da soteriologia, que é a doutrina que estuda a salvação. Pois bem, mas eu fui perguntar sobre o batismo, eu fui perguntar sobre a Santa Ceia. Só é a introdução. Batismo e Santa Ceia, veja, está abaixo da doutrina principal. Então, a principal e a secundária. Tem até doutrina terciária, de pouquinha relevância. Meu corpo, eu sou formado corpo-alma ou corpo-alma e espírito. Isso é doutrina terciária, está lá embaixo da discussão. Mas tem gente que diz: não, eu sou corpo-alma e espírito. Brother, isso está lá embaixo, tá certo? Aí a doutrina secundária, batismo, tá certo? Ela tem a forma de batismo e o elemento de batismo. Primeiro, uma coisa que a gente vai ter que concordar: o elemento é a água. Agora, se é muito ou pouca água, aí é que vai a discussão. O verbo batizo significa sair das águas. A questão é: havia naquela região onde Jesus estava algum rio, o Jordão, para um homem mergulhar? Olha, os nossos rios são muito melhores do que o do Jordão, meu brother. Aqui a gente mergulha e tem rio com 7, 8, 10 metros de profundidade. Lá, diferentemente, sair das águas não significa que ele mergulhou. É que era no joelho, Suelen. E aí ele só sentava, só baixava. E é uma coisa... Por favor, conheça um pouco. Agora, respeito
você que interpretou de que tem que mergulhar, porque o termo batismo significa sair das águas, mergulhar das águas. Mas estuda um pouquinho apenas a geografia do Rio Jordão, que você vai dizer, rapaz, que é verdade, não tem lugar para mergulhar não. Interessante. A não ser quando as torrentes do Negueb, por causa do degelar, vêm, mas são poucos. E quem vai ficar numa onda caudalosa? Não dá para ficar. Então, o batismo tem 3 expressões mais populares: efusão, aspersão e imersão. No batismo por efusão, quando 3.000 pessoas se converteram lá em Atos dos Apóstolos, não havia rio, eles não estavam perto de nenhum rio, não havia cisterna pública, não havia piscinas públicas, havia em Roma. Lembre-se que judeus eram escravos romanos, eram pessoas de terceira classe, não tinham direito às piscinas termais não, eram indigentes. Põe na sua cabeça, o cristianismo nasce na camada mais pobre e miserável daquele contexto. Tanto é que o livro do apóstolo de Lucas, no Atos dos Apóstolos, é para mostrar como um grupo de indigentes, pobre, paupérrimo, insignificante, em menos de 30 anos atinge o Império Romano, chega a Roma. E ele assim, os da casa de César te saúdam. Fala, como é que pode isso? É obra e graça do Espírito Santo. Mas aquelas 3.000 pessoas que se convertem e são batizadas, meu amigo, está num lugar, não havia uma programação com carro-pipa lá, né, amigo? Não havia piscina para ser mergulhado. Mergulhar as pessoas, batizar. Então a efusão, jogavam, Sueli, água assim, pouca água. E eu estou falando de um contexto social onde a água, se ainda é produto de luxo hoje, imagine naquela época, naquele contexto. Então, por favor, não é aberto, esteja pesquisando e disposto a sempre aprender o que é verdadeiro. Esse é o primeiro, é efusão. Depois, na casa de Lídia, na casa do carcereiro, na casa de outros, ali já havia cisterna, ali já havia água, mas não havia a suficiente para mergulhar uma pessoa. Quem vai mergulhar uma pessoa suja numa cisterna, numa água que é para se alimentar, para tomar? Não tem, por favor. Então também, vem aí, respeitamos aqueles que fazem por imersão ou aspersão, que foi a prática mais comum do cristianismo. Não foi algo inventado pelos presbiterianos ou por outros congregacionais ou os católicos, não. A Igreja Católica surge oficialmente só depois do 4º século. Antes o que havia era isso. E os 14 séculos do cristianismo, até a Reforma Protestante, era por aspersão. É interessante isso. A imersão é algo recente, vem do século XIX, por causa do movimento avivalista pentecostal. Aí vem fazer essa diferença. Guardadas as devidas proporções, são quase o não batismo dos católicos pelo movimento anabatista da Reforma Protestante, que diz que os católicos deveriam ser batizados se aceitasse a fé protestante. Só que todos os protestantes, Calvino, Lutero, todos que vieram para cá, Melancto, Erasmo de Roterdã, não foram rebatizados porque eram católicos, já tinham sido batizados. Então a questão não era o batismo. É algo que a gente deve discutir seriamente isso. Tá certo? É algo que a gente deve discutir. O que falta é preparo e muitas vezes a gente não vai instruir o povo porque isso tem mais o que reverter. Um grau de lucidez faz com que qualquer pastor estude um pouco mais para ensinar as suas ovelhas. Eu acho que a pobreza do púlpito também está porque os bancos são pobres de informação e de cultura. A gente tem que equilibrar isso aqui. O mesmo interesse pela palavra do púlpito e dos bancos vai convergir uma igreja sadia, forte e madura. Então, a igreja presbiteriana é por aspersão, não por imersão. Tá certo? É a recomendação. Mas, teologicamente falando, eu não vejo nenhum erro por efusão, aspersão e imersão. Porque a forma, tá certo? Não é o meio, a forma não é o elemento principal. A forma do elemento. O nome já disse assim, é forma. Forma é para chegar ao objetivo. Qual é o objetivo? Que aquela pessoa seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O elemento é a água. Tem que ter um sacerdote, tem que ter uma pessoa para fazer isso. Então, aí encontra-se a forma com o objetivo. Tá ok? Respeito a igreja que tem sua pastora e batiza. Porque é a sua denominação. Então, ficou claro, teologicamente eu não vejo nenhuma divergência, nenhum grau de importância para o batismo por efusão, aspersão e imersão. Porém, por coerência denominacional, eu tenho que seguir a minha denominação. Ouviram bem? Por coerência.
seja coerente a sua denominação. Se você não concorda com a forma que ela elegeu, por favor, não crie confusão. Ou se adapte, respeite, ou procure sair sem causar escândalo e divisão. É o mínimo que se espera de uma pessoa com uma formação e seja elucidada. Ceia do Senhor. Vamos para a ceia? Topa ir para a ceia? Claro, já estamos falando sobre sacramento, batismo e ceia como sacramento. Os sacramentos da fé cristã. Olha, sempre foi este sacramento. Mas com um movimento contra a reforma, a chamada contra-reforma, no Concílio de Trento, houve uma reação. A Igreja Católica no Concílio saiu de 2 sacramentos para 7 sacramentos. Então, extremunção, a questão das ordens e por aí vai. O casamento é um sacramento. E se a gente pudesse falar sobre o casamento uma vez aqui. Pastor, olha, nós vamos ter que marcar outro dia. Para ensinar esse povo que muito bom. Casamento cristão não é sacramento. É para os católicos, mas para a gente não. E tem muitos divorciados na igreja protestante evangélica pensando, e muitos pastores dizem assim: você não pode casar, você não pode divorciar. Querido, vai com calma. Tá certo? Mas os sacramentos são 7 para a Igreja Católica depois do Concílio de Trento, mas era batismo e Santa Ceia. A ceia, meu querido, é elemento que nos converge à fé com Cristo. Eu em Cristo e Cristo em mim. É o pão e o vinho. Por favor, o pão e o vinho. Tem que ser presencial. E se a gente for assim, mais ao pé da letra, tem que ser ao redor da mesa e não no banco. Eu penso, e aqui e acolá eu tenho esses arrojos. Eu peço para o pessoal sair do banco e vir pegar na mesa. E não ser servido. Porque diz assim, e ao redor da mesa partir e comer o pão. Os holandeses, os protestantes da primeira linha, que a gente chama os pais fundadores da fé protestante, o pastor ficava em pé e ele chamava família por família. É uma comunidade pequena, dizia a família Nóbrega, a família Silva. Aí traz os filhos e diz assim: filho, um dia você vai receber dos seus pais esse pão, mas enquanto você não recebe, seus pais terão a obrigação de ensinar quem é Jesus Cristo. Que maravilha. Você imagina, em vez de ver aquele menino correndo assim, eu quero. Primeiro, aqui para nós, falta uma dose de educação básica, de civilidade e comportamento em ambiente fechado, em muitas famílias que têm os seus filhos. Pode ter certeza. Falta mesmo. Aí, o pão e o vinho. A gente está vivendo uma época assim, ai meu Deus, eu estou sem cear há mais de 6 meses, 1 ano. Não é misticismo, meu amigo. Você pode passar 10 anos, você já ceou, você está em Cristo. O pão e o vinho, que não está chegando por questões pandêmicas, por questões de outras situações, não vai te afastar de Cristo nenhum. Você tem a oração, que é outro meio de graça, tem a leitura da palavra, tem os programas que você tem que ouvir e selecionar os melhores, por favor. Você tem que ter essa sensibilidade. Ok? Então, ir para o drive-thru, pelo menos estou no mesmo local, né? No estacionamento, e pegando a ceia. Mas eu quero dizer que ceia é reunião do povo de Deus. Que bênção. Faz isso, temos que estar congregados. A ceia, as 3 grandes divergências. O pão e o vinho se transformam em corpo de Cristo, contém o corpo de Cristo ou representam o corpo de Cristo? Essas são as 3 perguntas que você tem que responder. A ceia. O pão e o vinho transformam-se em corpo de Cristo. O nome dessa doutrina é a transubstanciação, que trouxe muita divergência e foi pauleira. Você acredita que mais de 30 mil pessoas morreram por causa disso numa batalha? Você acredita que Erasmo de Roterdã morreu em campo de batalha? Você acredita que muitas das guerras na Europa, na Reforma Protestante, era por causa da Eucaristia? Olha só que coisa, né? Sabia que na noite de São Bartolomeu, na França, mais de 100 mil huguenotes morreram por causa disso? Fecharam os portões e a mando de a sanguinária Maria Tudor, 100 mil, estou falando de 100 mil pessoas mortas numa noite, por causa da Eucaristia. Não, o pão e o vinho não se transformam em corpo de Cristo. Contém. Isso era a visão de Lutero. Aí Lutero criou um probleminha. Se contém em, com e sobre, então Cristo tem que estar presente em toda a Eucaristia. Aí se tem 2 paróquias, uma na esquina da rua Lima e Silva e outra na
no final da Lime Silva e está tendo a Eucaristia na mesma hora, ele tem que estar presente. Ele criou foi um problema maior. O nome disso é umbiquidade. A presença ao mesmo tempo em vários lugares de uma mesma pessoa. Isso acontece de forma remota, pelos algoritmos que nós estamos tendo aqui. Porém, Lutero criou um problema. Foi Calvino com o Zwinglio que trouxe uma solução boa. Que o pão e o vinho não se transformam, nem contêm, mas representam. Então, o pão e o vinho para nós representam a Cristo. Se tem um culto que você não deve faltar quando tiver tudo normal, é o da Eucaristia, da gratidão. Porque ele não estará mais só presente espiritualmente, mas representado pelo pão e o vinho. Ele está conosco 100%. Que maravilha, pastor. Então, todos quantos foram batizados recebem o pão. O quesito da idade ou que podem, né, participar desta mesa. Enfim, traga só esse detalhe para a gente. Sueli Nóbrega, o pastor acompanha o rebanho. Tem menino de 18 anos que parece ter 10 anos. Verdade. Tem menino de 10 anos que tem uma maturidade já da fé. Mas maturidade no sentido de grau de conhecer, mas não tem o grau social de responder. Uhum. Então é muito pastoral isso. Certo. Já tive o momento de batizar adolescentes com 14, 15 anos pelo grau de maturidade. Sim. E a maioria desses são missionários, são pastores, Que bênção. são líderes da igreja. Máximo foi um desses. Máximo é um presbítero da igreja. Tá certo? Desde pequeno, quando o Máximo entrou na igreja, pequeno, disse: Máximo, esse menino só tem cabeça e joelho. Um abraço para Máximo, conheço muito bem E olha, é um baita pianista, doutor na área de música pela nossa faculdade federal. Exatamente. Uma boa pessoa, aqui eu mando um abraço a ele, a sua esposa Sabina. Então, não sei se eu estou começando a responder já. É pastoral. Uhum. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, da idade. Mas a gente sabe que tem menino com 12 anos que é uma verdadeira mente já para a marginalidade. É verdade. E tem um com 16, 17 anos que comete uma imperícia, uma imprudência, foi levado, que não tem a mente ainda marginalizada. Então, tem que ter muito esse olho clínico, muito essa vivência, o acompanhamento. Pastorear não é apenas ir pregar o sermão, pastor, de algumas denominações, e voltar para casa sem falar dar bom dia, boa noite, sem apertar a mão dos irmãos e sair pelas portas do fundo. Não, isso não é pastoreio. Você é apenas um cara que está no status quo. Mas pastor, ele cheira a ovelha, ele conversa com a ovelha, ele chora com a ovelha, ele está lá. Sabe os nomes. Sabe se você é pastor ou não da igreja? Se você conhece as suas ovelhas nome por nome. Que bênção. Se não conhece, meu amigo, você vai entrar numa discussão, mas a idade, 12, 14 anos. A igreja presbiteriana é chamada igreja que batiza crianças. O pedobatismo, tá certo? Que o pedobatismo vem desde a idade da igreja primitiva, batizava a família, a palavra família, casa, oikos, casa. Toda a família. E toda a família foi batizada. Toda a família significa o quê? Será que não tinha menino? Toda a casa foi batizada. Será que não tinha criança? Será que não tinha infantes? Então, respeitamos também quem pensa diferente. Mas eu quero dizer, historicamente falando, que é a partir do século XIX que vem batismo não a criança. Não é uma coisa sempre. Então, respeitamos as igrejas que não fazem... é porque as crianças não têm discernimento. Esse é o argumento. Respeito, mas pense nesse argumento que eu vou falar agora. Eles não são batizados porque sabem discernir. É porque tem a fé dos pais. Assim como Israel circuncidava as crianças, não porque as crianças tinham discernimento, mas é porque era a fé dos pais. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso. Por isso que muitos, quando vão batizar, eles nem creem mais, porque você não se comprometeu de cedo com os elementos básicos da fé. Eu sou um batizado, logo cedo. Ele é batizado na infância, com 1, 2, 3 anos. Sueli, eu pego crianças, eu já batizei mais de 800, te digo com certeza. Eu choro porque aqui eu me lembro, eu não sei se eu estou batizando um futuro pastor, presbítero, diácono. Faremos de tudo com essa família, mãe, para que esse batismo leve a criança, quando tiver a idade da razão, aqui na frente da igreja, fazer a sua pública profissão de fé. Que bênção. Olha, pastor, eu estou muito feliz. E, inclusive, na verdade, também um conselho, uma orientação aos pais, né? Porque não adianta simplesmente, como também acontece em diversas denominações,
Não adianta simplesmente, então eu posso batizar o meu filho, batizar o filho e simplesmente deixá-lo seguir. Como hoje existe uma linha de pensamento que diz assim, a criança é quem escolhe o que ela quiser. Em vários aspectos, em várias áreas. Essa liberdade monstruosa que tem se apresentado, né? Sem conselho, sem direção, sem... Olha, eu simplesmente, pastor, eu fico realmente questionando aí como isso tem chegado a que ponto, né? Mas que bom a ênfase. A igreja é um local de reunião para informar as lacunas que você em casa não conseguiu ainda fazer. Mas é você, pai, é você, mãe, que tem que ensinar a criança. Educação não é formação. Boa. Por favor, não pense nisso. Você pode ter informações de um mestre, de um doutor e não ser educado a ponto de coisas básicas, elementares. Não mastigar de boca fechada. Chegar no ambiente e dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é educação, não é formação. Saber que tem que, muitas vezes, quando chegar uma senhora, uma senhorita, pedir permissão para sair, para entrar, abrir as portas. Isso é ser elegante, isso é ser educado. Isso a gente não aprende na igreja, aprende com o exemplo de casa. Aí eu vou citar outro adágio que diz, o exemplo de casa vai à praça, o bom ou o ruim. E não pense que uma pessoa entrando na igreja vai corrigir 20, 30 anos de ausência de educação. Então, igreja é lugar de congregar. E boa parte das funções pastorais e nos seus sermões é de trazer noções básicas de um bom costume. A gente vai entrar nesse temático agora, os costumes. Bons costumes. Bons costumes. Por favor, por costume, eu não quero dizer o tamanho do corte de cabelo nem a roupa que você está usando. Então, respeito a você que pensa que costume é isso. Costume significa manter aquilo que os nossos pais nos ensinaram, que não era vergonhoso, que não era mentiroso, que não era escandaloso. Isso é que é costume. Sabe o que é tradição? É manter a fé viva daqueles que morreram. Sabe o que é tradicionalismo? É manter a fé morta de um movimento que não serve para nada. Então, não pense que raspar cabelo de perna ou manter o cabelo de perna. Não me venha com chulumelas também. Porque tem algumas pessoas assim, eu tive um sonho, fui arrebatado, fui para o inferno. Isso não tem nenhum texto bíblico. E diz, lá eu vi pessoas com saias, lá eu vi pessoas com cabelo cortado. Isso, olho no olho. Isso, Sueli Nobre, não passa de engodo, de mentira, de intrusão, de pessoas que querem manter uma mentira como se fosse verdade. Ninguém foi ao inferno e voltou, quanto mais no céu. Então, não sei, por favor, se tem essas pessoas dizendo que teve essa visão todinho, por favor, vá tomar um chá de moda, minha irmã. Vá se maquiar um pouquinho, vá se cuidar um pouquinho. E cuide, ame mais a si e deixe os outros serem felizes, porque a Bíblia nos libertou desses costumes aí. Eu não posso comer determinada comida. E aí? Posso ou não posso? Se o alimento é purificado pelas nossas orações. Você nunca leu o que fez Davi? Comeu o pão da propiciação? Porque estava com fome? Por favor, se você não pode comer carne de porco, não deixe os outros privados, porque pode. Olha, uma carne de porco com uma macaxeira bem frita e uma Coca-Cola. Oh, Jesus, é muito bom. Não, mas... Meu querido, quer um conselho? Você não pediu. Fica na tua. Deixa que o povo de Deus caminhe com uma boa orientação, lendo a palavra de Deus. Se necessário, esse povo vai ouvir e pedir tua opinião. O povo de Deus tem a Bíblia. Agora, povo de Deus... Povo querido, leia a Bíblia que você vai ver as besteiras que muitos estão falando sem nenhuma base. Leia que você vai trazer a correção do púlpito. Uma igreja instruída como os bereanos vai trazer aos carretéis muitos picaretas e botar para fora. Por isso, conhecereis as Escrituras e ela vos libertará. Maravilha, pastor. Olha, tem aqui a pastora Verônica, né, da igreja Sabactane, e ela tem dito assim, olha, nós vamos batizar 3 membros domingo e vamos usar a piscina, né? É um meio. Um meio, é a forma dela lá. Então, olha que bênção, né? Muito obrigado, pastor. Eu quero
Já são 10 horas e 16 minutos. Quero agradecer a Deus por sua vinda até aqui, por acrescentar, né, muito sobre um entendimento a respeito da Igreja Presbiteriana. E graças a Deus por sua vida, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero mencionar, inclusive, alguns irmãos que estão mandando, olha, um abraço direto ao Senhor, né, que estão aqui conosco assistindo. Inclusive a irmã Cecília Lima, né, a irmã Cecília, o irmão João Pedro Silva também manda um abraço. Eu batizei na infância. Que bênção, que bênção. Que bom, muito obrigada. E deixa aí as suas considerações finais, sua palavra para todos os nossos ouvintes. E, por favor, fiquem à vontade. Sueli Nóbrega, o seu programa na Rádio Evangélica Vida, programa Celebrai. Celebrai a verdade. Celebrai sem medo de fronteira com a verdade. Não tenha medo, porque a verdade sempre vai prevalecer. Sempre. Que aqui seja uma tribuna para que a verdade de todos sejam ditas e que todas as verdades tenham uma única fonte, as Escrituras. Assim, tá vendo? Que maravilha. Aqui as Escrituras. Quero agradecer o convite ao pessoal aí do som, da mídia, ao diretor, aquele abraço. Quero fazer uma pequena divulgação do nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana Memorial, que tem mais de 780 conteúdos para você, de pregação, estudo, de lives. Fizemos uma live solidária, onde levantamos 600 cestas básicas em 3 horas, Glória sábado a Deus. passado. Glória onde houve um levantamento financeiro, onde temos acudido pessoas com ressonância magnética, ressonância, exames, pessoas que deixaram de ter sua conta de luz e água cortada, porque houve a generosidade do povo. E veja bem, a caridade cristã não só ajuda cristãos, até aqueles que não professam a nossa fé, ou negue e nos persegue. Se precisarem de nós, a caridade e o amor cristão diz, nós não pagamos o mal com o mal, mas o mal com o bem. Então, nos siga pelo canal do YouTube. O Memorial Kids é um programa voltado para as crianças, todas as quartas-feiras. São mais de 230 programas já gravados para você e sua família, sua criança. Memorial Kids no YouTube. E nos acompanhe. REV, _Romeu. E vou acompanhar vocês também, tá bom? Sinta-se abraçado. Sueli, eu me senti muito honrado. Você é uma baita comunicadora, sabe conduzir, tá certo? Deus te bendiga. E quem sabe, outra vez nos encontraremos dentro da soberania de Deus. Amém. Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado. Acrescentou muito hoje. E olha, que bênção, hein? Com certeza precisaremos de outros momentos, se assim o Senhor nos permitir, né? Teremos aqui muito mais da igreja sobre alguns temas, inclusive, que estão chegando pra gente e realmente o tempo não nos dá mais essa oportunidade. Mas muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor, ao Deus glorioso, hino de número 26.